aplicação de derivada? É aproximar por uma reta linear. Aqui é uma função linear. Uma função linear é uma função que a gente sabe que é do tipo um número que multiplica x mais outro número, que é mx mais n. E no caso da aproximação linear, vai se aproximar por uma reta tangente. Então, esse m aqui vai ser a derivada. Então, por quê? Porque a gente está falando de aproximação como aplicação de derivada. Mas qual que vai ser a ideia disso? A ideia vai precisar de encontrar a equação da reta tangente a uma curva num ponto dado. Então, lembrando que reta tangente não, reta de modo geral primeiro, vamos lembrar de equação de reta. Essa equação de reta vocês já viram. Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Nesse caso da função f de x e que eu quero a reta tangente, se eu quero reta tangente, o meu m é a derivada no ponto. Então, se eu estou pensando no ponto A, f de A, eu não estou com x0, y0, eu estou com A, f de A. Então, meu x0 é o A, meu y0 é o f de A. Então, já usando essa nomenclatura, ficaria assim, ó, y menos f de A é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto. Agora, quem é o m? O m é a derivada nesse ponto. Então, isso aqui é a equação da reta tangente, inclusive foi cobrado na avaliação agora, né? Encontre a equação da reta tangente, a curva. Então, quem é a equação da reta tangente? Vai ficar f de A mais... Ah, mas eu não decorei essa fórmula. A gente acabou de usar, que a gente conhecia, que isso aqui é ΔY. Ó, o que é x menos x? Isso aqui é ΔY, x menos x0, ΔX. ΔY sobre ΔX é m. É isso que é falar que o coeficiente angular é o mesmo para todos os pontos da reta. Para qualquer xy que eu pegar, dado um ponto x0 e y0 fixo, o coeficiente angular é m. Esse raciocínio é usado em geometria analítica também, né? Lá na geometria precisa desse raciocínio, na HA. Então, agora a gente está com o desenho aqui, ó. Aqui eu tenho a reta tangente e aqui eu tenho a minha curva. O que eu vou falar que é aproximação linear? É aproximar pela reta tangente. Então, eu vou falar assim, ó, eu tenho o ponto A, f de A aqui, ó. Aqui é o ponto A, f de A. Eu quero achar a reta tangente. Quem é a reta tangente? Acabamos de achar. Essa aqui foi a reta tangente, ó. Essa é a reta tangente. Reta tangente, a curva, A, f de A. Isso aqui, ó. F de A mais F' de A, x menos A. E graficamente? Graficamente é porque quando eu estou falando de tangência, eu estou dizendo que eu consigo que a minha função para valores muito próximos aqui, ó, para esses valores aqui, bem pertinho, eu consigo aproximar a minha curva azul pela reta vermelha. Então, vamos pensar com conta primeiro. Então, vamos pensar aqui, ó. Se eu tiver a minha função, vamos fazer um exemplo. Eu tenho a minha função é a minha função seno de x. E o meu ponto de tangência é o meu ponto zero, o seno de zero vale zero. O que seria, então, a minha aproximação linear para essa função nesse ponto? Então, a aproximação linear, eu tenho que ter uma função e um ponto. A aproximação linear vai me dizer isso, ó. Eu vou vir aqui e vou falar, quem que é a derivada da função seno de x? A derivada de seno de x é cosseno de x. Então, eu preciso de quanto que vale? Derivada no zero. Cosseno de zero vale 1. Então, agora eu vou substituir os valores mesmo. Então, eu vou vir aqui e vou chegar na minha curva lá, ó. A minha curva é a curva seno de x. E eu vou substituir, esse seno ficou bem feio aqui, né? Que é seno de x. Seno de x. Então, eu vou substituir lá na minha função, ó. Lá na minha reta. Aqui vai ficar, quanto que vale f de A? O f de A é o y aqui, ó. É zero nesse caso. Então, é aquele zero de lá. Quanto que é a derivada no ponto? A derivada no ponto zero é 1. Aqui vai ficar x menos o x do ponto. O x do ponto é o A do ponto lá, é o zero. Então, aqui eu estou falando do ponto AF de A. Então, o ponto é o ponto 0, 0. Então, olha o que a gente acabou de achar. Que y igual a x é a minha aproximação linear para a minha função seno de x. Então, se a gente for
Se a gente for para... Aqui. Se a gente for para o GeoGebra e esboçar essas duas funções, a gente vai esboçar a função seno de x e vai esboçar a reta que a gente acabou de encontrar. Então, fazendo a conta mesmo, ó. Então, vocês têm recurso computacional aí, é para usar esse recurso. Então, ó, seno de x. Seno de x. Esbocei. Agora eu vou esboçar a reta x. Olha o que acontece. Elas têm um ponto em comum, que é o ponto de tangência que a gente estava olhando, 0, 0. Olha o gráfico aqui. E a gente percebe que para valores próximos ao ponto de tangência aqui, para valores próximos ao ponto de tangência, olha o que eu estou dizendo. Eu posso usar a minha função verde como sendo a reta. Eu posso usar a reta para aproximar a minha função verde. Então, isso é fazer uma aproximação linear, é aproximar uma curva por uma reta. Então, quando eu vou lá para o meu problema, que conta que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, ao invés de usar a função seno, a física vai usar isso em alguns momentos. Olha, seno de x é aproximadamente x. E esse x aqui é número real, é radiano, né? Não pode ser grau, não. Então, isso aqui é verdade para valores para x perto de zero. Por quê? Porque longe do zero, ó, que eu estou no ponto que é máximo aqui, esse é o π sobre 2, né? Olha aqui está muito longe a verde da azul aqui. A minha reta tangente e a minha curva verde aqui está muito longe. Aqui eu não posso usar aquela reta lá tangente no zero para longe do ponto. Não, tem que usar perto. Então, se a gente der um zoom aqui, ó, aqui bem pertinho, essas duas aqui a gente comete um erro bem pequeno. Se a gente tiver curiosidade na calculadora e calcular assim, quem que é seno de 0,01? Se você for na calculadora e fizer essa conta, você vai ver que vai ser muito perto de 0,01. O erro cometido aqui fica lá na terceira casa decimal. Então, é uma aproximação que pode ser usada. Então, a física faz muito isso, né? Olha, tem uma função complicada, uma função ln de não sei quem, tal, você vai lá, encontra a reta tangente e para valores próximos ao ponto de tangência, a gente aproxima a reta tangente pela reta tangente. Então, o que é a aproximação linear? A aproximação linear é vir aqui, ó. O que é a aproximação linear? Resumindo, achei a reta tangente, não achei? Não é essa aqui que é a reta tangente? Então, a aproximação linear vai pegar a minha função, a minha f de x é aproximadamente a reta tangente. Isso aqui, ó, é a reta tangente. A minha função é aproximadamente a reta tangente. Para quais valores? Para x perto do ponto de tangência. Então, essa aproximação ela é boa? Então, a gente aproxima f pela reta tangente para x perto do ponto de tangência. Então, esse raciocínio, ele é usado, por exemplo, quando eu tenho uma questão dessa, ó. Use aproximação linear para estimar o valor de raiz quadrada de 10. 10 não, 10 está muito longe. De 9,01. Eu quero estimar o valor de 0,0 e use aproximação linear para fazer isso. Só que aqui, ó, quando a gente está falando de aproximação linear, eu preciso de uma função, e de um ponto de tangência, que é o ponto A, f de A. Então, a gente precisa tanto de saber quem seria a minha f de x, a minha pergunta fica sendo, ó, quem é a minha f de x e quem é o ponto de tangência? Então, esse A, f de A aqui é o meu ponto de tangência, onde a função é tangente. Então, nesse caso aqui, eu poderia pensar que a minha função é a função raiz de x. E o ponto de tangência, que é perto daquele que eu quero calcular? Se eu usar o ponto 1, está muito longe de 9,01. Se eu usar o 16, raiz de 16 é fácil de calcular, mas está muito longe. Então, qual é o ponto fácil de calcular ali perto?
É o ponto 9, raiz de 9, que é 3. Então, esse é o ponto de tangência, que está perto daquele ali. O que a gente faz? Calcula a derivada. Quem que é a derivada dessa função? Ah, isso aqui é x elevado a meio. Quem que é a derivada? Meio de x elevado a meio menos 1, que é menos meio. Ou seja, 1 sobre 2 raiz de x. Então, achei a derivada. Agora eu vou usar a aproximação linear. O que a aproximação linear me fala? Me fala o seguinte, ó. Então, usando o conteúdo que a gente acabou de ver. A raiz de x vai ser aproximadamente f, qual é o ponto? 9. F de 9 mais f' de 9, que multiplica x menos 9. Então, a minha função é a f, ó. A minha raiz de x é aproximadamente f de 9. Quanto que vale f de 9? F de 9 vale 3. É o y do ponto, é o y0 que a gente tinha visto. Então, eu vou vir aqui e vou substituir por 3. Quanto que vale a derivada no ponto? Ah, eu não calculei ainda, eu vou precisar desse resultado, ó. Quanto que vale f' de 9? F' de 9 eu vou substituir aqui, ó. Vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz de 9 é 3. Então, vai ficar... Quanto que vale esse número aqui, que é a derivada no ponto? Vale 1/6 número. Então, agora eu consegui aproximar. Ó, a minha raiz de x é aproximadamente 3 mais 1/6, que multiplica x menos 9. Então, a minha raiz de x é aproximadamente, eu posso usar esses dois assim, ou então o igual, a mesma coisa. 3 mais 1/6 de x menos 9 vezes 1/6 vai ficar 3 meios. Então, o que é usar a aproximação linear nesse caso? Quanto que vale raiz de 9,01? Vale aproximadamente 3 mais 1/6 de 0,01 menos... Algumas pessoas falam assim, ah, mas a calculadora aproxima isso aqui para mim, eu nem precisaria de fazer isso. Mas a gente está falando que a gente está trocando uma função que é uma raiz ou uma função curva complicada por uma reta. A reta aqui, ó, sempre é um número que multiplica x mais outro número. A gente consegue escrever com esse formato, ó. O m aqui é o coeficiente angular, que é 1/6, que é a derivada, e esse m é a continha que a gente vai fazer aqui, ó, 3 menos 3 meios. Então, descubra quanto vale esse número. Aqui só tem produto e soma. Isso aqui é muito mais fácil que qualquer função curva que tem raiz, alguma coisa. Então, a gente aproxima uma função complicada por uma função que é uma reta.